Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, o diálogo é comigo e com minhas 3 convidadas na Semana da Mulher que vieram enriquecer esse programa. Estou aqui com a minha querida Lúcia Helena Facioli, que já esteve conosco. Obrigado, Lúcia. Agora vou falar Rita de Cássia Aleixo Tostes Passaglia. Rita Tostes. É grande, hein? Não é? Muito obrigado, Rita. E também Elaine Aparecida Delbel Beluz Guimarães. Tudo isso? Tudo isso, nome de rainha. Né? É rainha mesmo. Segunda. Faltou segunda. É isso mesmo. Ó, mulheres lindíssimas, maravilhosas e muito competentes para a gente falar aqui na Semana da Mulher. São 3 pesquisadoras e premiadas, além de tudo, entre as 50 maiores mulheres do Brasil. Conta um pouco, Elaine, vai. Bom, primeiro isso foi uma grande surpresa para nós. O que foi que aconteceu? Foi uma pesquisa, né, Globo Ciência, Instituto Serra Pilheira, que foi olhar todos os currículos do CNPq, o currículo Lattes. E nós 3, para nossa felicidade, daqui de Ribeirão Preto, estamos entre as 50 pesquisadoras da área de ciências biológicas que mais publicam, mais fazem também inovação, que também organizam congressos e coisas assim. Ô Lúcia, mas vem cá, você e a Elaine estão carregando o bebê agora para ganhar prêmio agora por aí para Ribeirão Preto? Não. Porque a Rita é o bebê, como é que faz? O que vocês estão fazendo? A Rita é mais importante que a gente. Então tudo bem. Ela é a única de nós 3 que é membro da Academia Brasileira de Ciências. Rita! Olha, que coisa importante. Obrigado! Tá? Existem pessoas muito generosas, eu diria. Eu quero falar para vocês o seguinte. A Lúcia, vocês sabem do trabalho dela com o escorpião, que a gente já falou aqui, mas ela também tem um trabalho bacana de dosagem do plasma sanguíneo, que ela desenvolveu, está trabalhando em cima disso até hoje. A Rita, ela tem um trabalho de fisiologia cardiovascular, são as coisas ligadas à hipertensão, diabetes, que afetam o coração, um trabalho bacana em cima disso. E a Elaine, que é titular de fisiologia na Faculdade de Odontologia, sobre o sistema nervoso central, que é o que você trabalha. Vamos lá. O maior sinal de desenvolvimento para mim, em qualquer lugar do mundo, é a pesquisa. Lúcia. Sim, com certeza. Então, se nós olharmos, por exemplo, a produção no continente africano, é quase 0. E aí você vai olhar na economia, na política dos países e no desenvolvimento dos países, provavelmente vai explicar o porquê disso. Realmente, os países mais desenvolvidos privilegiam a pesquisa. Rita, pode entrar, viu, Elaine? Privilegiam a pesquisa, suportam a pesquisa, incentivam a pesquisa, e isso é uma roda que se retroalimenta. Então, a pesquisa é financiada com grandes volumes de recursos e aí, por sua vez, a pesquisa retorna à sociedade os avanços, né? Porque aqui, no caso, nós 3 somos da área de ciências biológicas, mas a gente tem que lembrar toda a pesquisa que é feita nas outras áreas, né? Tecnologia, ciências da terra, engenharia. Então, a pesquisa, realmente, como você falou, é a base, é o que sustenta o desenvolvimento. Mas, Rita, nós estamos falando disso, mas 90% das pesquisas são concentradas na área da saúde. Não é bem assim. Não. Existem... Nós temos um número, eu falei 90%, mas um número muito elevado que se destaca na área da saúde. Mas nas ciências exatas, a gente também possui uma pesquisa muito forte. Eu queria voltar um pouquinho,
porque você deu um exemplo entre países, né? Fazendo a comparação entre países. A gente pode olhar só para o Brasil e olhar os nossos estados. Então, São Paulo é uma coisa à parte em termos de pesquisa científica e inovação tecnológica comparada aos outros estados. E isso se deve, em grande parte, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Então, a FAPESP, ou o Estado de São Paulo, coloca uma porcentagem significativa do orçamento tributário para a pesquisa científica. Que é carimbado. Graças a Deus. Que mas que está ameaçado. Mas que está ameaçado também. Nós não sabemos até quando. Mas, Elaine, o que a Rita está dizendo é o seguinte, as 3 maiores instituições de publicação no Brasil, 2 estão em São Paulo, que é a Unicamp e a USP. Depois a Universidade Federal do Rio, que é a terceira. Nós somos privilegiadas. Então. Somos professoras da Universidade de São Paulo e o Estado de São Paulo tem a fundação a FAPESP. Mas não pense que só porque nós estamos no Estado de São Paulo e somos daqui, tudo são rosas para nós, porque é muito competitivo, os projetos que são aprovados são analisados e eles têm que ter qualidade. Sim. Então, entre nós mesmos, nós sabemos nós temos que pensar quantos % dos projetos que nós colocamos são aprovados. Sim, mas o mapa da High Science, ele divide muito bem hemisfério norte e hemisfério sul. Sim. Produção do hemisfério norte, brincadeira. Produção do hemisfério sul... É que produção, ciência, vem junto com educação. Olha a Coreia, olha a China, e investimento. Isso aí é para o país crescer. Mas a Coreia, se nós fizermos uma análise, porque ela é fora da curva depois da Segunda Guerra Mundial, ela é fora da curva o que fizeram naquele país. E alavancou foi a educação. É fora da curva aquilo lá, porque é absurdo o que eles fizeram na educação. Mas e a China? O que tem feito também, não é só a Coreia. Mas eu não vi da China, muito trabalho da China? Muito trabalho e enviando pesquisadores para o mundo para que eles aprendam e voltem. Então, isso não é o desenvolvimento do país que os caras estão pensando? Claro que sim. Com certeza. Claro Agora, que eu sim. pergunto, só que para eu manter os meus pesquisadores, não dá para eu pagar essa vergonha que é o salário de vocês. Porque vocês têm que se dedicar 24 horas do 24 horas do dia atrás de rato, de camundongo, de não sei o quê, de morcego, de ideias e tudo mais, e fora do Brasil, e idiomas e contato em associações com profissionais de outros países, de outros hospitais, de outras universidades, e ganhar o que ganham. Mas mais grave que isso, eu considero que é o que está sendo feito com as bolsas destinadas aos estudantes da pós-graduação. Esses cortes significativos que nós temos visto mês após mês, né? E que comprometem grande parte do trabalho que é desenvolvido nos nossos laboratórios, porque a produção científica no Brasil, ela é feita principalmente com a orientação de pós-graduandos. São os pós-graduandos que fazem isso. E o corte das bolsas de mestrado, de doutorado, a alta competitividade para se conseguir uma bolsa de pós-doutorado, está comprometendo isso de maneira muito significativa. Eu vou falar do Bolsonaro daqui a pouquinho. Mas eu vou falar, vocês não precisam falar não. Vocês não precisam falar não. Tá bom. Agora eu pergunto uma coisa para você. Vocês, né? Mas eu estou perguntando para a Lúcia, vocês fiquem à vontade. Vocês são orientadoras, além de pesquisadoras, orientadoras. Sim. Vocês sentem na formação de vocês lá embaixo que nós temos ainda bastante gente interessada em seguir esse caminho da pesquisa nos seus segmentos, seus setores? Ainda temos, mas houve uma redução bastante significativa, né? A procura hoje pelos cursos de pós-graduação caiu. Né? Caiu muito e o que tem prejudicado, como a professora Rita já falou, é a diminuição de bolsas. Eu tenho um laboratório há 30 anos, pela primeira vez eu tenho um aluno sem bolsa. A gente está ainda
elaborando o projeto para enviar para a FAPESP, mas como foi mencionado, é altamente competitivo. E a bolsa que normalmente os alunos entrando na pós-graduação tinham CAPES ou CNPq foram cortados. Então, esse menino, que é recém-ingresso, ele está sem bolsa. E isso, não sei até quando ele vai aguentar. Então, mas essa é a próxima pergunta. Mas eu acrescentaria a isso a falta de perspectiva. Sim, eu acho que é o mais grave. Pelo amor de Deus, entendeu? Porque muitos se submetem a bolsas baixas, porque acho que há 10 anos não tem aumento no valor da bolsa. Os alunos mal sobrevivem com a bolsa. Eles não têm perspectiva do que vai acontecer na vida deles se eles fizerem pós-graduação. Então, Elaine, mas o que a Rita está dizendo, que é interessante, o cara quer fazer a pós. Uma pós, o sujeito quer fazer uma pós. Ele vai ter que entrar na pesquisa, o mestrado, o doutorado. Sem a bolsa, quantos vão ter condições de se manter dentro desse processo? É difícil porque só se ele for de uma família rica que os pais podem bancá-lo. Porque, por exemplo, nós recebemos na Faculdade de Medicina alunos de todas as 5 regiões do Brasil. Então, vem alunos de Manaus, vem alunos do Nordeste. E existe um custo para eles se manterem aqui. Eles têm que pagar aluguel, alimentação, transporte, existem os gastos relativos ao próprio material que eles usam, básico, né, de uso próprio para eles na pós-graduação, e isso envolve, a bolsa tem um valor super baixo em termos de subsistência, eu diria que é para subsistência, não é um dinheiro que eles conseguem fazer grandes coisas ou guardar. Eu tive a oportunidade algumas vezes de entrevistar alguns reitores da USP, inclusive o professor Zago, quando ele esteve lá na gestão, e o que salva, não que vale a pena, não que compense, não que seja uma coisa extraordinária, mas é que a lei determina ao governo do Estado, X% do orçamento do Estado é da USP. Senão já teria se cortado também verba da USP. Mas como a gente já mencionou, isso nós estamos num impasse grande, num momento de grande aflição, porque com a mudança que estão sendo propostas agora na arrecadação de impostos, nas mudanças da lei, a gente não sabe quanto virá para a universidade, porque isso como você falou, era uma lei. X% era obrigatório para a universidade. Mas não é para as 3 universidades. Para as 3 universidades. Acho que era 0,5% do ICMS. Então, agora vai acabar o ICMS. Isso, aí onde que virá vai ter que a se renda? Discutir. Como que vão ser mantidas as 3 universidades? Isso. A autonomia. Então, mas é uma oportunidade, isso tem que ser discutido. É muito bem levantado, eu não tinha pensado nisso. E eu vou levantar esse assunto várias vezes. Muito bem falado, viu, Lúcia? Porque é uma oportunidade que tem que ser discutida nessa renegociação tributária. Exatamente. Porque se você extingue um imposto que mantém, né, as universidades paulistas. Quem vai defender a universidade? Quem? Não, a universidade e a pesquisa. E a autonomia? Quem? Agora, eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho eu volto que eu quero continuar esse bate-papo, tá? Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Coronavírus. Preste atenção.
Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news. Quais os cuidados que você precisa ter? Lave bem as mãos e antebraços com água e sabão. Não compartilhe objetos pessoais. Cubra tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis. Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim o coronavírus não se espalha. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Muscake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco e como eu falei no primeiro bloco, eu queria dizer que em maio do ano passado, o presidente Bolsonaro cortou 30% das bolsas de pós-graduação, doutorado, mestrado, etc, etc. O Brasil estava com um problema econômico grave, etc e tal, mas aí começa aqueles discursos que eu não gosto, não me agrada, e onde ele dizia que a universidade são antros de esquerda, onde ele é contra, não pode ouvir falar de PT, não pode ouvir falar de PSOL. As universidades são antros de esquerda, houve o corte de 30%, depois ele liberou quase 249 bilhões de reais, porque o mundo caiu na cabeça dele, a arrecadação no segundo trimestre do ano passado foi melhorando, ele foi liberando direito, só que ele prometeu mais 1 bilhão de reais e não cumpriu o ano passado nesse ajuste dele. Quer dizer, ou seja, politicaram a pesquisa, politicaram a ciência. É isso, dona Lúcia? É isso. E não pode, né? Não pode. Como a Elaine estava dizendo, teve essa CPI na universidade, né? E tem um jogo, que a gente percebe um jogo entre os políticos e nós professores e nós pesquisadores, para, de certa forma, não destruir a universidade, mas a gente não consegue entender o que está por trás, o que é esse movimento, denegrir a universidade. Porque quer queira ou quer não, as universidades que formam os jovens, que formam o futuro do país, que formam os industriais, né? Então a gente não consegue entender, pelo menos eu não consigo entender, o que tem por trás disso, o que eles pretendem em diminuir o orçamento da educação, diminuir o orçamento da pesquisa, porque é a base do sucesso. Então. Nós falamos há pouco da Coreia, como a Coreia se despontou, a China está despontando, os Estados Unidos, que sempre é o líder, por conta da educação. Então. Mas eu acho que essa CPI, ela foi ruim para a universidade em termos das horas investidas para esclarecer o que não tinha a ser esclarecido. Porque se vocês lembrarem bem, essa CPI ela começou para desviar a instalação de outra CPI. Eu esqueci o termo, uma comissão de investigação. Eu esqueci. Que a Elaine estava falando no intervalo, que os reitores foram convocados para explicar a conta de 10 anos. Por exemplo, nós tivemos que prestar contas de todos os gastos da universidade nesse período. Então, para vocês imaginarem, eram caminhões de notas fiscais que eram levadas à Assembleia Legislativa para mostrar. No fim, não foi encontrado nada de errado, então isso foi um ponto positivo, porque a universidade saiu fortalecida, né, dessa questão, mas teve uma lição importante no sentido de que a CPI mostrou que o nosso sistema político não entende o que é feito nas universidades. Parte disso pode ser um pouco culpa nossa, que não divulgamos de maneira simples e correta para a população ou para os políticos o que é feito no âmago, no interior da universidade. Não é a função de vocês, nem deveria, mas não precisaria. Isso é importante, porque as questões que saíram mostravam um total desconhecimento do que é feito. Rita, mas aí você pega o presidente da Câmara, Elaine, fala assim, senhor Rodrigo Maia, eu vou levar o senhor lá na Universidade de São Paulo, na Unicamp, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde quer que seja. Eu vou levar o senhor lá, o senhor vai ver, aí o cara vai chegar, sair encantado. Meia hora depois é como se nada tivesse acontecido. Vamos brigar pelos 30 bilhões do orçamento impositivo, para o relator do orçamento ver para onde vai 15 bilhões, eles não estão gostando, para eles decidirem por 15 bilhões, ao invés da gente falar sério em prol da ciência, da pesquisa, da educação do país. E da saúde. É isso. Mas, no entanto, quando vocês provocam
um determinado resultado bacana de qualquer um do trabalho de vocês, tá lá toda a imprensa, tá o Fantástico, tá lá a Globo, tá lá a Bandeirantes, tá lá a Record, tá lá Deus e o Mundo. O ratinho não pega mais pulga. Aí tá todo mundo em cima. Né? É verdade. Quer dizer, acompanhar a essência do negócio. É um episódio muito relativo e passageiro, né? Então, e a gente volta para a luta, nosso dia a dia, né? E é isso mesmo, e cada vez a gente está ficando assim, mais pressionado em relação às atividades da universidade. A exigência que a universidade faz de nós hoje é inacreditável. A gente pouco estava comentando da situação emocional dos alunos, os professores também estão ficando debilitados, de certa forma, pela exigência. Abate, né, Lúcia? Você fica pela abatido. exigência que nós temos tido em relação aos compromissos, né? Produtividade, qualidade de ensino, divulgação dos resultados, que hoje é um outro cenário. O cenário que a gente vive hoje é muito diferente de 20 anos atrás. No entanto, existe um festival de escorpiões hoje aí no mercado, que é muito legal chegar lá e falar, tem 10 mil casos de dengue registrado, tem qualquer lugar tem escorpião, apareceu no 10º andar de um prédio, a Elaine do sistema nervoso central se fala do Alzheimer, se fala do Parkinson, etc e tal. Isso mesmo. Né, Rita? A população está envelhecendo, né? E o coração, o que vai acontecer? O coração. O colesterol, o diabetes, não sei o quê, no coração, e está matando, mas, no entanto, o investimento para a gente... Isso, é disso que nós estamos falando. Isso, né? Nós precisamos disso, a população precisa disso, todo mundo precisa disso. Outra coisa importante é eventos científicos. Eu acho que isso é uma divulgação, isso é uma propagação do meio de vocês e é muito pequeno no Brasil, né? Não é uma coisa bastante difundida. Pequeno e novamente ameaçado. Isso, ameaçado. Com essa diretriz de que só um professor da unidade... Então deixa eu já botar mais um negocinho aí. Essa ameaça de fusão da CAPES com o CNPq. Então... acho que a Rita pode falar. Acho que são objetivos diferentes. As duas instituições têm objetivos diferentes. E aí, quando você... fizer a fusão, certamente a parte que é destinada à pesquisa científica, à inovação tecnológica, vai ser comprometida. Objetivos distintos, uma direcionada realmente a fomentar a pesquisa, fomentar a inovação, outra parte destinada ao investimento em bolsas para os alunos de pós-graduação. A internacionalização. Isso. E aí... Eu posso deduzir que quem faz uma proposta dessa é economista, não é cientista. Nem economista, eu acho, porque assim, olha, os grandes economistas, eles sabem a importância da ciência e da inovação tecnológica para a geração de renda para o país. Mas é um economista de quintal, é aquele que quer saber de conta. Olha, se a gente fundir, nós vamos economizar X e na verdade não é nada disso. Não é. Não. Então. É que nós estamos num momento sem políticas, né? Sem políticas realmente direcionadas para o crescimento das áreas específicas. E é o que a professora Elaine mencionou, que o que mais nos preocupa agora é a falta de perspectiva, porque você não vê um planejamento adequado com ações a longo prazo e com ações direcionadas para vários aspectos que compõem a pesquisa. E poderia ter uma oportunidade única de um presidente da República chegar e falar assim, olha, vou investir pesquisa e ciência nesse país. Seria fantástico. Seria o grande divisor de águas. Não é? Mas eu gostaria de chamar a atenção traz o progresso. Mais de uma coisa. Nós somos privilegiadas. São Paulo tem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Isso. Que também está ameaçada pela reforma. Mas os outros estados da federação, que talvez que tenham alguma fundação desse tipo, não existe um comprometimento do orçamento do Estado, do imposto que o Estado recebe, com a fundação que vai distribuir o dinheiro para a pesquisa. Aí eles não têm. Com esse corte do governo federal, o que eles... Está sucateando tudo. Então, mas aí, Lúcia, é assim, paga mal,
não investe, vai cortando, só que surge o coronavírus. Corre atrás da ciência, corre atrás dos cientistas, pesquisadores do mundo inteiro, todos os presidentes, ditadores, todo mundo do mundo inteiro atrás de vocês, se arruma. Aí mexe todo mundo, né? Qual foi o primeiro país que sintetizou um protótipo de uma vacina? Estados Unidos, onde a ciência é referência mundial, percebe? Então, numa situação de emergência como essa, quem tem uma pesquisa financiada, apoiada, é estruturada, quem consegue... né? Bem estruturada. Isso. É quem consegue criar soluções. O número de pesquisadores é de peso. É importante que a gente amplie o número de pesquisadores. É muito importante. E é o que está acontecendo exatamente o contrário. Porque com o corte de bolsas, os pós-graduandos, quem são os pós-graduandos? Os futuros cientistas. Isso. E aí, a hora que eles cortam a bolsa, só aquela pessoa que tem aquela paixão, aquele ou então sonho, de família rica, ou de família rica, que vai se dedicar. Esse é o próprio prejudicar o futuro. Exatamente. Esse é o dano no futuro. Que a gente vai sentir daqui 10, 15 anos. Nossos filhos, nossos netos, eles sim vão, que mundo vai estar preparado para eles? Exatamente. Né? Posso te dar um outro exemplo? Claro, da importância, né, da pesquisa científica? Os nossos hospitais universitários. Por exemplo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele é referência. Os casos mais complicados de saúde, para onde vem? Vem para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Qual que é um grande diferencial? Os professores, os médicos contratados, os residentes, médicos, os professores que são pesquisadores. Isso, que fazem pesquisa. Que são pesquisadores. Então, por isso que eles são residentes também fazem pesquisa. Então, isso dá um grande diferencial para a instituição. Os grandes hospitais de São Paulo é a mesma coisa. Investem investem em pesquisa, investem em novas tecnologias. Claro. O próprio Einstein foi lá no meio dessa... Nomearam 3 institutos para fazer os exames, um no Pará, o Fiocruz e o Butantan. O Einstein falou, nós temos tecnologia para fazer isso aqui, eu não preciso do aval de ninguém não, está aqui, pronto, acabou. Quer dizer, e por que eles têm a tecnologia para fazer isso? Porque houve um investimento de base em inovação tecnológica, em pesquisa científica. Se isso não ocorre, na hora que você precisa, a gente não tem nada. E aí vai sair correndo atrás do quê? Com os recursos que não tem. Isso. Né? Não tem pessoas formadas, bem formadas, não tem recurso, equipamento de ponta. Não tem equipamento, para quê, né? E outro impacto que eu vejo também, além esse resultado prático para a sociedade, solução de problemas de saúde, é a própria universidade. Porque diminuindo o número de alunos formados, diminui o número de futuros professores competentes para continuar a pesquisa. Então, a gente tem áreas hoje, em todas as faculdades, áreas que estão perdendo pesquisadores que se aposentaram e não tem o seu seguidor, não tem aquele que continua a fazer o que os orientadores faziam, porque não tem... Eu não sei se eu posso perguntar para vocês, mas eu vou perguntar. Aí, se houver constrangimento, fiquem à vontade. Por que as universidades privadas produzem tão pouco? Não é o foco, eu acho, né? Não é o foco. Não, mas tudo tem pós-graduação, todas têm mestrado, doutorado, está na televisão. Faça doutorado na faculdade, tal, mestrado na faculdade. Não, é diferente. É muito diferente. Eu só queria colocar uma coisa muito simples. Os nossos pós-graduandos que se formaram, fizeram mestrado, doutorado, pergunta se a universidade particular é um mercado de trabalho para eles. Pode ser por um ano, quando as universidades particulares vão ser examinadas. Por quê? Assim que passar o exame e elas atingirem uma condição que o MEC quer, ela manda esse pessoal embora e ele contrata ou recém-formados ou pessoas que não têm condições de estar lá. Então, quais as universidades que estão formando, criando o novo conhecimento, tecnologia, quais são? O que resulta da produção, da pós-graduação dessas universidades? E a gente tem que pensar, existe a pós-graduação lato sensu e a estrito sensu. E a estrito sensu.
a nossa estrito senso, a nossa forma, a nossa exige que os alunos tenham dedicação exclusiva. Gera novos conhecimentos. Os trabalhos de mestrado, as teses de doutorado, elas são feitas em cima de perguntas a respostas que a gente ainda não tem. Isso. Né? Então, assim, são novas questões que precisam ser respondidas para avançar o conhecimento na área. Então, são teses inéditas. Isso. A pós-graduação, muitas vezes na universidade particular, é sábado, sexta-noite, sábado. Quais são as universidades? Isso precisa ser olhado. Laboratório de pesquisa. O aluno aprende também, no laboratório. Isso chama pós-graduação. Nós chegamos no final do programa, infelizmente, mas a gente vai combinar outra. A Lúcia falou um negócio que é verdade. Vamos combinar daqui uns 6 meses, a gente pegar algumas novidades. Mas a gente nem falou nada de mulher. Por que tinha que falar? Mas já estão aqui. O motivo desse programa está aqui, essas 3 brilhantes mulheres, esses 3 exemplos de mulher brasileira, batalhadoras, trabalhadoras. Eu só tenho a agradecer a Lúcia, a Rita e a Elaine pelas mulheres que são, pelo trabalho que prestam à sociedade, o tanto quanto enaltecem a mulher brasileira, a mulher no mundo e quanto devem ser valorizadas. Eu só tenho a agradecer as 3 e semana que vem a gente está de volta, tá? Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.